todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Luz. Para iniciarmos, refletiremos sobre uma passagem do livro escrito por Chico Xavier, A Luz da Oração. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. Na aflição, reconhecer a iniciativa revela-nos a fonte exalta, esclarece, eleva, porém, os íntimos úteis, mas não manifestações nós mesmos que devemos com a sabedoria da vida. Jesus expressa o Espírito. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direto. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então, neste momento, convido a todos, fechemos nossos olhos. É o momento da nossa prece, o momento em que entramos em contato com a espiritualidade maior, o momento mais íntimo entre nós e o Criador. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados, por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nos permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos, em todas as coisas. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for. Podemos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Que assim seja. Então, para a reflexão desta noite, convido a Flávia, que fará a exposição. Seja bem-vinda, Flávia. Boa noite a todos e a todas.
Que a luz do nosso divino Mestre Jesus nos ampare hoje e sempre. Hoje a reflexão que eu quero trazer para vocês é sobre essa frase que provavelmente a gente já escutou em algum momento da vida. A que se faz, a que se paga. Porque no fundo ela tem um ensinamento, uma reflexão bem importante para o nosso aprendizado, para essa nossa caminhada aqui no plano terrestre. A que se faz, a que se paga. O que quer dizer? Aquilo que a gente colhe, a gente planta a gente colhe aquilo que a gente planta. A gente vai receber da vida aquilo que a gente está entregando para a vida, seja bom, ruim, a gente vai receber uma hora. Nos tribunais da vida, ninguém fica impune. Então, a gente reencarna nesse plano terreno, com os nossos débitos, reencontramos antigos afetos e desafetos, porque, às vezes, a gente precisa mais reencontrar os desafetos para cumprir com as nossas responsabilidades, nossos compromissos. E a gente tem um plano reencarnatório para cumprir. Porque nada acontece por acaso. E a gente nasce no ano certo, no momento certo, para passar pelas provações terrenas. Porque a gente ainda tem um hábito muito ruim de ferir o outro, de magoar o outro, de querer sempre as coisas da nossa maneira, na hora que a gente quer, como a gente quer, conforme o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Porque a gente não precisava ferir o outro. Não precisa fazer fofoca, caluniar, falar mal do outro. E tem pessoas que conseguem cometer mais erros ainda. Inventar mentiras, ficar devendo um dinheiro e ainda se passar como vítima, manipular, fazer com que as situações sempre estejam a seu favor, inventar desculpas, colocar sempre a culpa no outro, que o outro que é orgulhoso, o outro que é o errado. A gente furta o que é do outro, coisas materiais, dinheiro, até pequenos objetos. A gente ilude o outro, dizendo que está apaixonado, que ama, mas no fundo não está. Se a gente não fizesse nada disso, a gente estaria só colhendo coisas boas, fruto do nosso merecimento. Mas nós ainda erramos muito, infelizmente. Tem uma passagem de Paulo que o Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita, fala que o Paulo, ele pegou a espada e cortou a orelha de um soldado. Precisava? Não. Aí Jesus pegou a orelha desse soldado, recolocou no lugar, porque ele tinha esse poder, e falou para Paulo: embainha a tua espada, e quem com ferro fere, com ferro será ferido. E o que a gente está fazendo de bem para o outro e principalmente para nós? Porque amai o próximo como a ti mesmo. E como é que eu estou me amando? Cuidando de mim. Será que eu estou levantando com disposição? Eu sei que agora é final de ano, a gente está cansado, está com um pique lá embaixo, a gente não vê a hora de 2023 acabar, porque a gente esperava, às vezes, um ano melhor, com menos acontecimentos difíceis, com uma condição climática menos difícil, um dia está muito quente, um dia muita chuva. Então, façamos essa reflexão. A gente acorda disposto ou a gente acorda reclamando? A gente acorda só desejando a vida do outro, desejando a vida das influencers, que acordam sempre bem, um café da manhã posto na mesa, não acorda despenteada,
com a pele bonita, com o corpo bem feito, sem celulite. A gente ainda tem muita preocupação com o corpo físico. Mas e o nosso corpo por dentro? Os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas vibrações? Como é que estão? É que a gente acorda disposto, abençoando a vida para que a vida nos abençoe. A gente faz aquele café gostoso, dá um bom dia para as pessoas que moram com a gente, faz uma oração, se arruma, passa o melhor perfume, mesmo que se for para ir trabalhar. Porque a gente nunca deve deixar nada para uma ocasião especial. Porque todo dia é uma ocasião especial. Será que a gente está usando os melhores perfumes, as melhores roupas, o melhor calçado, para viver um dia de cada vez? Ou a gente está deixando para aquela ocasião? Para aquela ocasião daquela janta em família, para aquela confraternização. E às vezes no dia que acontece, tem um evento importante, não sai da maneira como a gente quer. Será que a gente está dizendo às pessoas o quanto nós a amamos, o quanto nos preocupamos com elas? Será que estamos tendo paciência, tolerância? Porque tudo isso, a maneira como a gente encara a vida, isso vai contabilizando na nossa continha lá com Deus. Porque Ele sabe o nosso íntimo, Ele sabe do que nós precisamos, do que não precisamos. A gente quer ser milionário, vai jogar na Mega Sena da virada, está cansado de ser trabalhador, de acordar cedo, queria muito ser herdeiro. Mas Deus sabe, se a gente ganha 1 milhão, a gente acaba devendo 2 milhões. Acaba tendo uma dívida financeira muito maior do que o prêmio. Fora as dívidas morais. Porque tem coisas que a gente ainda não tem mérito para receber. Não tem mérito para ganhar. Até mesmo uma qualidade. A gente ainda não tem o mérito para estar ainda desenvolvendo aquela qualidade. Porque Deus sabe. E se a gente recebe, o nosso orgulho vai falar mais alto. A gente vai começar a se achar. Vai se achar melhor do que o outro, do que o colega de trabalho. Vai começar a achar que a tua grama é mais verde. E nós vivemos num momento de muita ostentação material. No momento. É ostentar os cordões de ouro, ostentar a boa forma, o carro, a viagem, a casa nova, os procedimentos estéticos novos. Mas o local que a gente mais visita, esse a gente não posta, a gente nem comenta, que é o fundo do poço. E quantas vezes nós fomos para lá e saímos? E quantas vezes ainda vamos voltar e vamos ter as bênçãos de sair de lá? Então, tem qualidade. Eu queria ser mais paciente, ter mais tolerância, queria ter tal qualidade. Mas, às vezes, se você, só de você ter um pouquinho a mais que o outro, você já se acha. Seu orgulho fala mais alto, você se acha soberbo. Às vezes você é o funcionário, é o empregado do local, mas às vezes se acha mais do que o dono, do que o chefe, do que o CEO, como fala hoje em dia. Então imagine se fosse o CEO. Imagine se fosse o presidente da empresa. E cargos são temporários. Mas a maneira como a gente trata as pessoas, isso vai ficar marcado para sempre. Então, aqui se faz, aqui se paga. Né? Existe uma lei, essa é uma lei da vida, que as leis humanas são muito falhas, erram, porque nós ainda erramos muito, que é o Código Penal da Vida Futura. Que é esse código que rege as nossas condutas, aquilo que é merecimento nós recebermos
ou não. E as leis têm suas próprias, a vida tem suas próprias leis. E tem muita coisa que a gente não compreende ainda, e só vai compreender futuramente, e às vezes a gente só tem que realmente deixar nas mãos de Deus para que Ele faça o melhor. Porque tem coisas que não estão ao nosso alcance, não está ainda ao nosso entendimento. Olha só, faz mais de 2000 anos que Jesus passou por esse planeta. A gente compreende ainda os ensinamentos dele, a lição dele? Não. E quanto tempo ainda vai ser necessário? A gente ainda é muito egoísta, a gente quer para nós, para os meus, para os seus nada. Nós somos muito vaidosos, ainda mais nessa época de redes sociais, que a gente quer postar que está bem, que está feliz, que está bem sucedido, e às vezes nós não estamos. Às vezes a gente posta aquela foto cheia de glamour para conquistar tantos likes, tantas curtidas, mas quando a gente vai deitar à noite, a gente está infeliz em cima de um travesseiro, de uma cama. Fora o orgulho. E analisar o quantas pessoas hoje em dia nós estamos muito impacientes, com muita pressa. A gente põe o áudio do WhatsApp no modo mais rápido para ouvir, porque a gente não tem paciência, mas isso não vai nos dar mais tempo de vida. E esse tempo com mais qualidade. A gente ainda às vezes não tem tempo para ouvir o outro, mas quer que o outro tenha tempo para nos ouvir. E por que nós somos tão apressados? Mas quando a gente está lá na rede social, a gente para ver uma fofoca. A gente para quando recebe um vídeo de uma briga, de uma confusão, a gente para assistir e ainda para compartilhar. Então, será que a gente está merecendo bem? Porque não basta só não fazer o mal. Se você tem a chance de fazer o bem e não faz, você também está criando débitos com a vida. Então vamos parar para analisar. Por que a gente está com tanta pressa? Que a gente mal dá um bom dia para o frentista do posto, para o caixa do mercado, para as pessoas que a gente trabalha, para a família. E essa é uma reflexão que eu também faço, porque não é porque a gente vem aqui na frente fazer uma palestra que a gente está tão evoluído assim. Não. A palestra serve primeiramente para o palestrante, depois para os outros. Então, por que a gente está tão apressado, tão ansiosos e querendo sempre as coisas do jeito como a gente quer? O outro tem que seguir as nossas decisões, tem que seguir como a gente quer, a casa tem que estar arrumada da maneira como a gente quer, o marido tem que fazer exatamente como eu quero, o vizinho podia ser da maneira como eu queria, o corpo também, a comida nunca está boa, o frentista é muito demorado para encher o tanque. Para onde a gente quer chegar com tanta pressa? Com tanta ansiedade? E com quem a gente quer chegar? E como? E como nós vamos chegar? Fazemos essa reflexão. E como é que está a qualidade do nosso dia? A gente bem que queria que o nosso dia fosse como uma novela da Globo. Aquela mesa posta com uma empregada, a gente sem nenhuma marca de travesseiro, um cabelo bonito, arrumadinho. Aí sem tempo para tomar aquele café, já só tomar um gole, um suco e ir trabalhar. E está tudo bem, né? Como se fosse as Helenas do Manuel Carlos que andam no Leblon, e toca aquela bossa nova, um Chico Buarque, aquela coisa assim, nossa, maravilhosa. Mas não é assim, né?
Tem dia que a gente acorda mal-humorado, não dormimos bem. Esses dias de tempestade, eu pelo menos acordo com medo por causa da chuva, por causa do vento. E a gente já acorda, não sabe nem como vai chegar no trabalho por causa da enchente. E é final de ano, aí a gente vai ver TV. É só perrengue. É show de uma artista que deu problema, é jogo que deu problema. Mas lembrando que o nosso planeta está passando de uma fase de regeneração. Então, parece que está no fim, mas não. É o fim de um ciclo de provas e expiações, porque aquilo que a gente faz no passado de ferir o outro, a gente tem que reparar. Porque a gente não precisava bater no outro, a gente não precisa agredir o outro, a gente não precisava puxar o tapete, roubar, assassinar, caluniar, deixar a pessoa na miséria, tanto moral como financeira. Mas não, a gente faz isso. E a gente tem, então, um momento de arrependimento. E daí a gente tem que reparar. E não basta só o arrependimento e a reparação. Porque aquela dor que eu causei no outro, eu vou sentir em mim. Porque esse é um grande aprendizado. Essa é a pedagogia da vida. Porque só assim para eu não fazer de novo. Aí a gente vem para o planeta para expiar. Então, aquilo que eu causei no outro de sofrimento, eu vou sentir. Só não irei sofrer tanto se o amor já ter tocado o meu coração. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente faz essa expiação para tornar o nosso espírito menos devedor. E quando a gente já está um pouquinho mais consciente e evoluído, a gente passa por uma prova. Que a gente, muitas vezes, nos dá a chance de escolher nosso planejamento reencarnatório. Então, às vezes, a gente está passando por aquela situação difícil. Mas pensemos, a gente tem que refletir. Se há algo, uma aprovação realmente que eu escolhi, que é algo que não só eu, mas muita gente da minha família passa, se é uma doença, se é uma questão financeira, uma questão de orgulho. Ou às vezes eu estou passando por aquela situação e estou me revoltando com Deus, estou me lastimando, colocando a culpa no outro, nunca assumindo os erros, nunca assumindo as próprias consequências das escolhas. Ou será assim, que apesar de difícil, apesar de dolorido, eu estou tendo resignação. Apesar do sofrimento, eu estou pedindo a Deus que Ele dê coragem, que Ele dê força. E a gente não basta acreditar. A gente tem que muito mais, a gente tem que confiar. Porque acreditar, a gente pode acreditar que Deus existe ou não, acreditar em coisas que podem existir ou não. Mas confiar realmente é saber que tudo tem um tempo certo para acontecer, que nada é por acaso. E que se Deus nos deu nos colocou numa situação difícil, eu tenho que confiar que aquilo também vai passar. Que é o aprendizado que eu tenho que ter por esse plano. O Haroldo também conta uma história. O Chico tinha um trabalhador chamado Dimas. Ele tinha um escritório no Uberaba, porque ele também trabalhava lá com o Chico. E um dia assaltaram o escritório dele. Mas os ladrões não decidiram só assaltar. Eles decidiram também quebrar tudo. E o Dimas ficou muito chateado com essa situação. Quem não ficaria? De ser no seu local de trabalho, local que você ganha o teu pão, e ter sido roubado, ter sido destruído, ter tido prejuízo.
Aí ele foi no trabalho lá com o Chico, bem chateado. E o Chico, com aquela sensibilidade, aquela evolução, ele percebeu que ele estava chateado e pediu o que tinha acontecido. Daí o Dimas falou, explicou. Aí o Chico abraçou ele, acolheu ele, ficou um tempo consolando ele. Aí no final ele diz assim: ah, Dimas, é tão bom devolver. É tão bom devolver aquilo que a gente um dia já tirou de um ou de muitos. É uma dívida que a gente está pagando com a vida. Ainda pela misericórdia de Deus que nos dá essa oportunidade. Então, o que será que a gente está devolvendo para a vida? Que a gente tirou do outro? Será que foi a oportunidade de ter recebido bem? Será que foi dinheiro? Será que foi tempo? Que até, se a gente não tomar cuidado, até uma esperança a gente pode tirar do outro. Com o nosso negacionismo, com as nossas palavras, com a nossa inveja. A gente tem que assumir as nossas imperfeições. A gente sente ciúmes, a gente sente inveja, a gente sente orgulho. A gente é vaidoso. Às vezes a gente não quer que o outro se prospere, a gente só quer só nós, só a gente que prospere. Então, confiemos nesses caminhos de Deus, nesses atalhos de Deus. E quando não há mais caminho para o homem, Deus tem seus atalhos. Então, refletimos. E não basta só o ano ser diferente, a gente pensar, vai ser melhor. Como se fosse um passe de mágica. As pessoas vão ser melhor, a gente vai ter mais dinheiro, a gente vai ter mais saúde. Vai ser tudo melhor. Se as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos serem os mesmos. Então, porque o ano é uma data é do calendário. Como escreveu Carlos Drummond de Andrade, é dentro de nós que o ano novo começa, todos os dias. Então, como é que a gente está construindo isso? Então, vamos pensar. O que eu estou fazendo no meu dia a dia, de bem para mim mesmo, para o outro, e que eu estou sendo merecedor futuramente? A nossa obra é como uma árvore. Tem a sementinha, a gente tem que plantar, cultivar e cuidar. Para um dia crescer e dar bons frutos, dar uma sombra, mas não é de um dia para o outro. É um processo longo, que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que ter tolerância. E lembrando, a árvore não dá o fruto e a sombra para ela mesma. Aquilo que a gente vai produzir de melhor, construir melhor na vida, não vai ser nem para nós. Vai ser para o outro. Porque estamos aqui para servir, não para ser servidos. E quantas coisas boas no passado as pessoas construíram e nós que estamos aproveitando. Quantas invenções, quantos estudos, quanta paciência eles tiveram que ter, porque não tinha internet, não tinha avião. O Allan Kardec viajava de cavalo, de uma maneira bem demorada, porque não tinha avião, não tinha jatinho naquela época, não tinha internet. E era bem passinho por passinho para fazer a codificação das obras espíritas. Então não foi de um dia para o outro. E aquilo que dura mais tempo, as coisas duráveis, elas são construídas com paciência, com amor, com tolerância, resignação. Nada de bom a gente constrói com pressa, com impaciência, com ansiedade.
Então, se nós queremos um futuro melhor, a gente tem que estar construindo esse presente bom. Mas tendo a consciência que não é só para mim, é para o outro. Porque é isso que Jesus espera de nós. Esse trabalho pelo outro. Porque a nossa passagem aqui na Terra, ela é passageira. E se a gente vier só pensando no nosso próprio interesse, a gente não está aproveitando realmente essa oportunidade. Muitos querem viver bem, querem viver com conforto, querem ter um carro, querem estar bem materialmente, mas poucos querem viver o bem, porque daí tem muita renúncia. Daí a gente não tem que pensar só em nós mesmos, o outro não tem que ter a mesma opinião que eu, não tem que torcer para o mesmo time que eu. Parábola do bom samaritano, o bom samaritano queria saber a religião do outro que estava caído na estrada. Não. Ajudou sendo desconhecido. E a gente pararia para ajudar um desconhecido? Dificilmente. A gente pensa em só ajudar quem pensa igual a nós, quem age como o que a gente quer, da mesma classe social. E bondade e caridade está justamente naquilo que é mais difícil para nós. Ajudar o outro, mesmo sendo desconhecido, não importando o partido político, a religião, com quem se relaciona, nada. Então vamos pensar novamente. Como está o meu amor por mim? Porque isso que vai refletir o meu tratamento pelo próximo. E como está a minha relação com Deus? Será que eu só estou reclamando, revoltada? Ou será que eu estou tendo confiança, fazendo minhas orações? E que são essas 3 relações que são bem importantes. A nossa relação com Deus, a relação nós com nós mesmos e a relação com o outro. Como é que está o bem? Estamos praticando, estamos agradecendo. E lembrando do Código Penal da Vida Futura. Nada acontece por acaso. Nenhuma folha não cai de uma árvore sem a vontade de Deus. Tem dias que são difíceis até sair da cama, levantar e encarar mais um dia, mas tenhamos confiança que seremos amparados pela espiritualidade amiga, que nos dará coragem, que nos dará o que a gente necessita para cumprir mais um dia de vida. E quando estiver difícil, oremos. Conversamos com alguém da nossa confiança. Porque não é vergonha a gente ter dias difíceis, vontade de chorar, vontade de desistir de tudo. Não. Estar aqui reencarnado na Terra é um compromisso difícil, mas não é impossível. E se estamos aqui, é que Deus acredita na nossa capacidade. Acredita na nossa capacidade de regeneração, de amar, de cuidar e de sermos pessoas melhores do que fomos ontem. Então, a que se faz, a que se paga. Tanto o bem como o mal. E não importa a religião, porque existe espírita bom, mas também existe espírita mal. Existe católico bom, mas existe católico mal. Como existe ateu bom e ateu mal. E a missão do espiritismo não é transformar as pessoas em espíritas. É transformar as pessoas em pessoas melhores. E feliz aquela pessoa que é boa, generosa,
sem religião nenhuma. Feliz é aquela pessoa que consegue seguir os ensinamentos de Jesus sem criticar, sem julgar, e que não precisou de uma religião. Então, mas qual que é o partido político daquela pessoa? Se ela é uma boa pessoa, não interessa. Qual que time ela torce? Não interessa. Qual que é a religião? Não interessa menos ainda. A gente tem que começar a ver as pessoas com o que elas fazem, com o que elas transmitem. Não por essas categorias. Então, tentamos ser pessoas melhores, pessoas boas. Para hoje, para amanhã, para sempre. É disso que a vida precisa, é disso que a terra precisa para iluminar. Porque de escuridão já tem muita. E a nossa bondade dentro do nosso coração que faz ponto de luz nesse planeta. E Jesus espera isso por nós. E lembramos sempre do exemplo dele, que passou por tanta coisa difícil, por calúnia, traição, dores físicas, e mesmo assim, orou por todos. Auxiliou a todos. E deixou uma grande lição de resignação, de esperança, de fé e de amor. E como canta o Roupa Nova. A música do amor. Só o amor cura o que já se fez. Então, só o amor vai curar as nossas feridas, vai nos dar esperança e vai nos dar a coragem de seguir adiante. Que a luz e o amor do nosso divino Mestre Jesus nos ampare, hoje e sempre, nos dando sempre coragem de seguir adiante, apesar dos dias difíceis que a nossa humanidade esteja passando. Mas Deus não desampara ninguém, e confiemos nisso. Obrigada. Agora Elisa vai fazer a parte. Agradecemos então a reflexão dessa noite pela Flávia. Muito obrigada. E agora nos dirigimos ao final, onde faremos a prece, juntamente com os trabalhadores. Convido os trabalhadores da casa que se coloquem para a transmissão do passe. E para tanto nós iremos diminuir um pouco também a intensidade da luz. Podemos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, lembrar sempre que a prece é o momento mais íntimo entre nós e o Criador. E que Deus, ouça as preces que lhe dirijo quando estou mansidão e ternura, quando estou contemplação e respeito, quando as palavras fluem sem esforço algum, sem ensaio algum, articuladas e belas. Que Deus ouça as preces que lhe dirijo quando sou capaz de pressentir o sol, mesmo atravessando uma longa noite escura. Quando posso cruzar desertos com a clara convicção de que a vida não é feita somente deles. Quando consigo olhar para todas as experiências, sem que aquelas que me desconcertam me impeçam de valorizar as que me encantam. Quando as tristezas que repetidamente me encontram não atrapalham a certeza da minha impermanência. Que Deus ouça as preces que lhe dirijo quando amanheço revigorado e anoiteço tranquila. Quando consigo manter uma relação mais gentil
com as lembranças difíceis que às vezes ainda me assombram. Quando posso desfrutar do contentamento, mesmo sabendo que existem problemas que aguardam eu entender com eles. Quando não peço nada além da força para prosseguir, por acreditar que fortalecida eu posso o que quiser em Deus. Mas eu desejo profundamente que Deus também ouça as preces que lhe dirijo quando eu não consigo elaborar prece alguma. Quando a dor é tão grande que minha fala não passa de um emaranhado de palavras confusas e desconexas que desenham um troço que nem eu entendo. Quando o medo me paralisa e perturba de tal forma que eu me encolho diante da vida feito um bicho acuado. Quando me enredo nas minhas emoções com tanta confusão que parece que aquele tempo não vai mais passar. Que Deus ouça também as preces que lhe dirijo quando me parece que eu não acredito em mais nada. Quando sou incapaz de ver qualquer coisa além do foco onde coloco a minha dor. Quando não consigo articular meus pensamentos nem entrar em contato com alguma doçura que me faça lembrar das coisas que realmente nos movem. Quando não lhe dirijo nenhuma prece, nem com palavras, nem com um sorriso entornecido, quando dou de cara com uma flor, pôr do sol, uma criança, uma lua cheia ou um cheiro de mar. Que Ele me ouça com o seu ouvido amoroso e me acolha em seu coração, porque é exatamente nesses momentos que eu não consigo ouvi-lo em mim. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, esperamos que todos retornem muito bem às suas casas. Uma boa noite.